que 40 dias sem redes sociais mudou na minha vida. Boa tarde, com Jesus no coração, graça e paz, como vocês estão? Meu nome é Nicole. Para quem não me conhece, eu gravo alguns devocionais aqui para o YouTube, gravo um pouco dos meus momentos e reflexões com o Senhor e trago para vocês. Contudo, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi essa experiência de estar 40 dias sem redes sociais. Para preservarmos a nossa santidade, para preservarmos e sensibilizarmos os nossos ouvidos à voz do Senhor, nós precisamos estar em constante oração. Não só em oração, como também fazer alguns jejuns, alguns propósitos que nos aproximam do Senhor, que nos levam a buscar respostas no nosso íntimo com Deus. Nesse mesmo sentido, eu fiz um propósito de 40 dias sem redes sociais, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Começando para explicar um pouco como funcionou esse propósito. Quando nós nos propomos a algo com Deus, nos propomos a fazer algum jejum, algum propósito entre nós e o Senhor, somos nós quem estabelece as regras. Ou então nós oramos ao Senhor para que Ele nos diga, nos direcione: Deus, eu quero fazer um propósito para me aproximar de Ti, para me sensibilizar à Tua voz. Me diz como será esse propósito, me diz como será esse jejum, o que é que eu tenho ou não que tirar, me dita as regras. Você pode fazer dessa forma, contudo você também pode estabelecer as regras. Lembrando que um propósito é quando você se propõe a ficar um determinado tempo sem algo, como por exemplo as redes sociais, que é o caso. Esse propósito foi um propósito onde eu me propus a ficar 40 dias sem beber refrigerante e 40 dias sem redes sociais, além do WhatsApp e do YouTube. O YouTube, por ser uma aplicação que eu utilizo para ver pregações, para ver vídeos para conseguir dormir, entre outras funcionalidades, como por exemplo publicar os vídeos. E o WhatsApp por ser um meio de comunicação para família, colegas de trabalho e por aí fora. E é muito interessante essa questão de ficar sem Instagram, porque o que acontece? Por ser um meio de pregar o Evangelho na minha rede social, as pessoas se questionaram muito: mas você não usa o aplicativo para pregar o Evangelho? Você não usa esse aplicativo para falar sobre Deus? Então, como é que você vai fazer agora? Você está utilizando a sua ferramenta de falar do reino para você ficar 40 dias sem falar nada, sem aparecer lá? E a resposta que eu tenho para essa linha de pensamento é a seguinte: assim como Moisés precisou se apartar do povo, assim como várias vezes Jesus em terra precisou se apartar do povo, nós também temos momentos onde precisamos nos apartar dos outros para nos conectar com Deus. E esse propósito, ele não foi nada mais, nada menos do que isso. Foi como um reconectar com Deus, somente eu e Ele. Porque nós sabemos que ainda que a rede social seja um meio de pregar o Evangelho, a gente não prega só o Evangelho, a gente passa horas e horas e horas consumindo aqueles vídeos. E ficar 40 dias sem consumir esses vídeos mudaram de uma forma absurda a minha vida. Antes desse propósito, eu consumia muito redes sociais. Não é o primeiro propósito que eu faço onde eu me abstenho disso, onde eu fico um pouco sem isso, mas em todos os propósitos, Deus me medita, ministra algo diferente em mim. Assim como às vezes é algo espiritual, algo de dentro, outras vezes é algo de fora, que envolve a nossa rotina. E o consumo em excesso de redes sociais, consumir 1 hora seguida de redes sociais é excesso. E quando quando começamos a consumir esse excesso de redes sociais, a gente acaba por se perder um pouco na caminhada. A gente, o devocional que pode ser de 1 hora, 2 horas, a gente pode até fazer em 1 hora, mas a gente faz correndo, como se a gente estivesse correndo em busca de algo, para depois, por fim, acabar percebendo que ficamos 2 horas deitados na cama sem fazer nada. E um dos parâmetros que mudou muito na minha vida foi a questão da ansiedade. Porque, como eu estava falando tudo em casa, eu fazia correndo. Eu corria sem ter pressa para nada, sem ter compromisso. E eu não percebia isso. Então, o ficar sem redes sociais me ajudou a desacelerar. Eu cheguei num ponto de eu estar em casa, não saber onde eu tenho o telefone, porque como eu não fico mais constantemente grudada no telefone, eu não sinto mais necessidade de procurá-lo. E uma coisa que ajuda bastante, mesmo após o propósito, mesmo que vocês não façam esse propósito, é você ter o seu telefone sempre distante de você. Porque aí você vai começar a fazer outras coisas e você não se lembra sequer dele. Cai mensagem, não cai mensagem, você não se lembra de eu procurá-lo. Onde eu também senti muita diferença
é a questão a criatividade, do quem sou eu, porque nas redes sociais são muitas pessoas com muitas palavras, falando muita coisa, não que não sejam pessoas abençoadas, não que não sejam pessoas de Deus, não que essas coisas não façam sentido para a nossa vida, mas são tantas pessoas, é a romantização de tantas coisas que nós acabamos por ficar um pouco perdidos. Quem sou eu? A nossa casa linda e maravilhosa, ela para de ser linda e maravilhosa porque não está igual aos padrões da internet. Nós acabamos por consumir aquilo e permitir que aquilo entre de uma forma, aquilo se alicerce numa forma dentro de nós, que nós paramos de estar satisfeitos com aquilo que nós temos. E parar de consumir essa quantidade de conteúdo excessivo nas redes sociais me fez valorizar mais aquilo que eu tenho. A minha casa, o meu emprego, o meu relacionamento, a minha família, entre muitas outras coisas. Nós acabamos nos espelhando muito nas redes sociais, muito. Não existe mais o tradicionalismo, o culturismo, não. O que existe, não existe mais a cultura, o que existe é o que está nas redes sociais. Hoje em dia, o que está na moda é romantizar tudo, desde o casamento até a gestão, até uma vida corrida. E o que está na moda é ser minimalista e perfeccionista. Uma vez que você não consegue cumprir com aquilo que está na moda, com aquilo que está bombando, você começa não só a se sentir insatisfeito, como você começa a sentir uma preguiça por ver que a sua casa não está se adequando aos padrões da internet. As pessoas hoje em dia não têm mais autenticidade. E nessa mesma linha, eu vou entrar com os aplicativos de inteligência artificial. Nunca mais use porque vou entrar na sua vida e dominar o mundo. Não estou falando dessas linhas da conspiração e desde conspiração, nem nada disso. Mas quanto mais nós buscamos a internet, menos nós pensamos por nós. Nós temos que parar de, em tudo, recorrermos na internet. Eu quero decorar a minha casa, quero que ela fique bonita. Vou pesquisar na internet casas bonitas. Não estou falando que você não pode ter ideias, mas pense um pouco antes, tenha um pouco de autenticidade. São raras as pessoas em que nós entramos naquela casa e pensamos, meu Deus, você tem uma casa tão autêntica, eu nunca teria pensado nisso. Pense um pouco fora da caixa. Esses 40 dias me ajudaram muito a pensar um pouco fora da caixa, a ser mais ousada. O que a Nicole, de 2010, que era uma criança, sempre sonhou em ter numa casa. Quando nós ficamos sem redes sociais, quando nós nos desligamos do mundo lá fora, vem sobre nós a nossa autenticidade, a nossa essência. O que em criança nós queríamos sonhar na nossa casa, no nosso emprego, que nós ainda não realizamos. Quantas viagens nós planejamos para 2026, quantos objetivos nós planejamos, mas por excesso de redes sociais, nós não estamos nem mais procurando, nem mais escrevendo sobre. Quantos momentos a gente não deixa de viver para fotografar e filmar? É muito gostoso a gente viajar, fotografar e filmar, e que a gente continue fazendo isso, porque não tem nada melhor do que chegar próximo ano e a gente ficar olhando, meu Deus, ano passado eu fiz essa e a outra viagem. Mas você pagar caro, viajar, para só fotografar e filmar, vai roubar o seu tempo de experiência, o seu tempo de viver. Eu vou dar um simples exemplo. Eu sempre fui muito encantada pela praia, céu, pôr do sol, nascer do sol, nuvens, sempre fui muito encantada com tudo isso. Entre o meu trabalho e a minha casa, tem uma vista maravilhosa, 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 maravilhosa. Várias e várias vezes eu estou vindo para casa com um pôr do sol magnífico. Mas pela necessidade de fotografar e tudo mostrar para o lado de fora, eu parei de desfrutar isso. Pela necessidade de querer sempre estar com o telefone na mão, eu parei de desfrutar isso. E durante esses 40 dias que eu ia e vinha do trabalho, eu parei para observar quantas vezes eu não passo por aqui e eu não parei um minuto para me encantar com essa vista. E esses 40 dias foram impactantes para mim porque me fizeram trazer de volta algumas paixões, me fizeram trazer de volta o encanto que eu tinha por olhar as coisas simples da vida. As redes sociais hoje em dia são controversas, elas querem que você se satisfaça com o que você tem, mostrando como é bem melhor ter em dobro ou em triplo. E isso, mesmo parecendo uma baboseira, isso acaba nos influenciando de uma forma surreal. Nós não precisamos viver uma vida de padrão onde todo mundo precisa ter uma casa cinzenta, onde todo mundo precisa ter uma casa bege e uma cozinha de mármore. Nós precisamos viver num mundo onde, independente do que você tem, você entenda que a sua suficiência é Cristo e não as suas posses. E nesses 40 dias sem redes sociais, o Senhor me ajudou a refletir muito, ministrou muito em mim sobre isso.
Antes das redes sociais, mesmo não tendo nada, ele era o suficiente. Quanto mais redes sociais eu consumo, e eu acredito que não sou somente eu, mas quanto mais redes sociais são consumidas, menos valor e gratidão nós damos e colocamos nas coisas que o Senhor nos dá. E por que 40 dias sem redes sociais? Porque 40 dias, segundo a numerologia bíblica, é tempo de processo. Então foi um tempo para um processo lindo do Senhor, foi um propósito simples, não foi um propósito onde foi restringida muita coisa, mas foi na simplicidade, e é na simplicidade que o Senhor ministra. Nós temos muita tendência a querer complicar as coisas do reino, quando Deus ele é simples. Nós temos tendência a complicar isso. É muito importante nós vivermos uma vida onde nós constantemente nos santificamos, orando, buscando a Deus, jejuando, fazendo propósitos. É muito importante nós termos uma vida de santificação com Deus. Não importa quantos propósitos você faça, Deus ele sempre vai ministrar dentro de você, porque tempo de jejum e propósito é tempo de sensibilidade. O vídeo devocional de hoje foi essa pequena reflexão sobre como as redes sociais têm nos afetado, como as redes sociais afetam o nosso relacionamento com Deus e como nós as idolatramos. O tempo que nós perdemos vendo vídeo atrás de vídeo, se nós contarmos no cronômetro, é o tempo de fazermos qualquer outra coisa. Nesses 40 dias eu consegui refletir sobre quem eu sou aos olhos de Deus. Quais as qualidades que Deus colocou em mim que eu deixei que fossem ser adormecidas por causa da internet, por causa daquilo que é inteligência artificial. A inteligência artificial é algo muito bom, porque nós vamos lá, pesquisamos e temos uma resposta direta. Mas tem muitas coisas, principalmente as coisas do reino, que exigem a nossa busca. Porque é na busca, é na procura que nós crescemos, que nós ganhamos conhecimento. É muito mais fácil a gente chegar ali num site de inteligência artificial e perguntar: site, qual a resposta sobre esse versículo, aquele ou outro? Mas procurar, esfolhear a Bíblia, procurando resposta para aquilo, onde só está somente você, Deus e sua oração, é muito mais precioso. A inteligência artificial é boa até onde ela começa a ocupar o lugar de Deus. Até onde você para de procurar Deus, porque procurar num site virtual é muito mais rápido. Até onde o que te traz conforto e sustentabilidade é o que aquele site diz e não aquilo que você procura saber por meio do Senhor. Esses 40 dias foram exatamente sobre isso, sobre buscar pela palavra dele. A palavra de Deus é única, tudo aquilo que está além da palavra dele não é dele, que a gente possa ter entendimento disso e que a gente possa refletir sobre isso. Que nós possamos nos lembrar e ter conosco que o apartar do povo não significa distanciamento do povo, significa reaproximação de Deus. Que vocês possam ficar aqui com essa reflexão maravilhosa e que a semana de vocês seja muito abençoada. E continuem acompanhando aqui os nossos devocionais em nome de Jesus.